Olá, bom dia, alunos do Jardim Escola Sonho Meu. Aqui é a professora Gláucia, de língua portuguesa. Vamos começar hoje, a tarefa de hoje, do dia 27/4, segunda-feira, falando sobre orações subordinadas. Vamos ver aí quais são os 3 tipos de orações subordinadas e os seus subtipos, as classificações dentre essas 3 aí, substantivas, adjetivas e adverbiais. E após vamos ter exercícios, ok? Então, orações subordinadas. A classificação das orações subordinadas, substantivas, adjetivas e adverbiais, como eu falei lá no início. As frases que apresentam uma relação de dependência uma das outras e estão inclusas em um determinado período são denominadas orações subordinadas. Ao contrário do que nós vimos anteriormente nas aulas, que nós já estávamos trabalhando antes dessa quarentena, que eram as orações coordenadas, elas eram independentes, elas tinham uma autonomia entre elas. Já a subordinada não, ela tem uma dependência da oração principal. Essas orações podem desempenhar função de acessórios, termos essenciais ou integrantes da oração. Na próxima paginazinha eu fiz um lembrete para vocês revisarem o que são esses acessórios, termos essenciais e integrantes da oração. Podemos classificar essas orações subordinadas como adjetivas, substantivas e adverbiais. Aqui está o lembrete. Lembrem aí, termos essenciais é o sujeito e predicado. Os termos integrantes, complemento verbal e nominal. E os acessórios, que são os adjuntos, adnominais e adverbiais e aposto. Certo? Lembrou direitinho? Então, vamos lá falar da primeira oração subordinada, que são as adjetivas, que têm a função de caracterizar, como o próprio nome já diz, caracterizar a oração principal, que são divididas em 2 formas, explicativas e restritivas. Geralmente são introduzidas por pronome relativo. E só para lembrar aí, quais são os pronomes relativos? Que, quem, qual, quanto, onde, cujo e etc. Quero que vocês deem uma pesquisada e façam a listinha aí dos pronomes relativos que eu não citei aí. As orações subordinadas adjetivas, elas podem ser divididas em 2, A primeira vai ser a explicativa. Explicativas. Elas vão ser separadas por vírgula. As orações subordinadas explicativas, como o próprio nome já indica, explicam melhor ou esclarecem o termo ao qual se referem. Aí no exemplo, exame final, o exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Então, está qualificando esse exame final aí, que é a primeira oração. Está vendo que as 3 orações estão separadas por vírgula, para explicar a primeira oração. O exemplo final
que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Esse que estava muito difícil explica sobre o exame, qualifica o exame, esse exame que era difícil, né? Então tá dando uma qualidade para o exame final, que ele estava muito difícil. Ok? Tem alguma dúvida nessa daí? É bem simplesinha, né? Tá explicando. Oração subordinada adjetiva restritiva. Aí já é o segundo caso das adjetivas. Ao contrário das orações explicativas, as orações restritivas, elas restringem ou delimitam o significado do seu antecedente e não são separadas por vírgula. Então, a primeira é separada por vírgula, essa não é separada por vírgula. Então, a frase vai estar toda sem vírgula. As pessoas que são racistas merecem ser punidas. Então, aí, ó, aonde que está a separação? Nessa conjunção aí, que as pessoas que são racistas. Então, a oração principal são as pessoas, né? É as pessoas. E que são racistas tá caracterizando as pessoas, né? Mas não tem vírgula nenhuma separando, então vai ser uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então, como vimos, as explicativas são separadas por vírgula. A vírgula logo após tem a conjunção. E as restritivas não vai ter a vírgula, vai ter só a conjunção para você saber a separação da oração. Certo? Vamos para a próxima, que são as substantivas e que também tem classificações entre elas. As orações subordinadas substantivas exercem em relação à oração principal as funções sintáticas próprias do substantivo. É necessário que você estude. Então tá aí o verbo ser, né? É necessário que você estude. A parte destacada exerce a função de sujeito da oração principal. Essa parte que está em verbo aí, ó, que você, né? Você é o sujeito dessa oração. E é a segunda oração, que é a subordinada, né? Então, essa oração subordinada está exercendo a função de sujeito da oração principal. Então, ela vai ser substantiva. E nós vamos explicar quais são os tipos, né, de substantivas que nós temos. As orações que exercem as funções sintáticas de substantivos no período composto são chamadas de orações subordinadas substantivas. Vamos analisar cada uma dessas funções a seguir. A primeira é a subjetiva, é aquela que exerce função de sujeito, como a gente explicou aí nessa anterior, aquele primeiro exemplo. É necessário que faça as cirurgias urgentemente. Que é o sujeito aí? O sujeito está aí em rosa, é a cirurgia, né? Que é necessária, né? Então, o sujeito ele está na segunda oração, que é a oração subordinada. Então, quando o sujeito não está na oração principal, essa oração subordinada vai ser subjetiva. Então, sempre que o sujeito não tiver na oração principal, ela vai ser subjetiva. Essa é a diquinha. A próxima é a objetiva direta, como o próprio nome já diz, é aquela que exerce função de objeto direto da oração principal.
Então, nós temos aqui, todos querem, é a primeira oração, a oração principal. Todos querem o quê? Que você tenha sucesso profissional. Que você tenha sucesso profissional é o objeto direto da oração principal. Então, essa oração vai ser subordinada substantiva objetiva direta, certo? Bem facinho, né? Agora, a objetiva indireta. Também, como o próprio nome já diz, é aquela que exerce função de objeto direto. Mas aí nós temos aí uma pegadinha, porque nós vamos ter um outro tipo de oração substantiva, que é a completiva nominal, que também vai exercer função de objeto direto. Eu vou explicar agora qual é a diferença entre uma e a outra, para vocês não caírem em pegadinhas em provas aí de concurso, Enem, né? E na nossa própria prova mesmo da escola. Então, a subordinada substantiva objetiva indireta é aquela que exerce a função de objeto indireto da oração principal, sempre acompanhado de preposição, né? Porque o objeto indireto sempre vai vir acompanhado de preposição e complementando o sentido do verbo. O sentido do verbo. Então, se esse objeto indireto está completando o sentido do verbo, ela vai ser objetiva indireta, como você vê no exemplo aqui. Ele me convenceu de que eu estava errada. Me convenceu, aqui está o verbo. Convenceu de quê? De que eu estava errada. Isso aqui é o objeto indireto que está complementando o verbo. Já na completiva nominal, esse mesmo objeto indireto, ele não vai estar complementando o verbo. Ele vai estar complementando um substantivo, né, da oração principal. E esse substantivo vai ser abstrato. Aqui, tenho medo. O verbo está aqui, o verbo ter. Mas esse medo aqui é um substantivo abstrato, certo? Então, você vai ter... A pessoa tem medo de quê? De quê? De dirigir à noite. Esse de dirigir à noite, ele é objeto indireto. Mas ele está complementando o sentido do substantivo e não do verbo. Então, ela vai ser completiva nominal. Completiva nominal, porque complementa o nome, o substantivo, certo? Então, entenderam a diferença entre uma e a outra, né? A substantiva predicativa é aquela que exerce a função de predicativo do sujeito da oração principal. Vem sempre depois do verbo de ligação. Então, sempre vai ter um verbo de ligação na predicativa. Então, sempre que as orações forem separadas por um verbo de ligação, vai ser predicativa. Nosso maior desejo é que todos sejam aprovados. O verbo ser, esse aqui, está ligando a primeira oração, que é a principal, da subordinada. Então, tem um verbo de ligação ligando, vai ser predicativa. Quais são os verbos de ligação? Eu botei uma colinha aqui para vocês relembrarem. Ser, estar, ficar, permanecer, tornar, andar, aparecer, virar, continuar e viver. Esses são os verbos de ligação. Sempre que tiver esses verbos aqui
ligando uma oração à outra, a oração vai ser subordinada à substantiva predicativa, certo? Oração subordinada substantiva apositiva, que lembra o quê? O aposto, certo? É aquela que exerce função de aposto de um termo da oração principal. Vem sempre após dois pontos, é muito fácil isso aí. Começando com uma conjunção. Então, sempre que tiver dois pontos e logo depois uma conjunção, ela vai ser uma oração subordinada substantiva apositiva. Esse era meu maior receio, que você não aceitasse meu pedido de casamento. Então, não tem mistério nenhum. Tem dois pontos e logo depois tem a conjunção. Então, ela vai ser subordinada substantiva apositiva. Beleza? Agora, nós vamos entrar na terceira, que são as orações subordinadas adverbiais. E dentro dessa oração subordinada adverbial, ela tem os subtipos, que são as causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. São 9 tipos. Uma oração é considerada subordinada adverbial quando se encaixa na oração principal, funcionando como adjunto adverbial. São introduzidas pelas conjunções, olha aí as conjunções subordinativas, e classificadas de acordo com as circunstâncias que exprimem, né? Então, de acordo com a conjunção que estiver separando as orações, a gente vai classificar aí se vai ser causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutivas, finais, proporcionais ou temporais, certo? Então vamos à primeira delas, que são as causais, que indica causa da ação expressa na oração principal. As conjunções causais são, aí fiquem atentos às conjunções desse tipo aí, causais. É o porquê junto, visto que, como, uma vez que, posto que. No exemplo, a cidade foi alagada porque o rio transbordou. Então, a causa, né, da oração principal, que é a cidade foi alagada, a causa foi porque o rio transbordou. Entenderam? Então, sempre que indicar a causa de alguma coisa que aconteceu na oração principal, vai ser uma oração causal. Consecutiva indica uma consequência do fato referido na oração principal. Então, sempre que for uma consequência da primeira oração, vai ser consecutiva. As conjunções consecutivas são que, precedido de tal, tão, tanto, tamanho, aí de sorte que, de modo que. Então vamos lá no exemplo. A casa custava tão caro que ela desistiu da compra. Então a consequência aí, ó, da casa ter custado tão caro, que a pessoa desistiu de comprar, certo? O que está separando essa oração aí é a conjunção que. Não tem vírgula, não tem pontuação, não tem nada. O que está separando uma oração da outra é esse que aí, que é a conjunção. Condicional. Expressa uma circunstância de condição com relação ao predicado da oração principal. As conjunções condicionais são: se,
caso, desde que, contanto que, sem que. Deixei um recado, deixe um recado se você não me encontrar em casa. Então é uma condição. Você só precisa deixar o recado se não me encontrar em casa, certo? Então, sempre que for dando ideia, expressando ideia de condição em relação à oração principal, vai ser uma oração condicional, de condição. Concessivas indicam um fato contrário ao referido na oração principal. As conjunções concessivas são embora, a menos que, se bem que, ainda que, conquanto que. Ocorreram vários imprevistos. Aí nessa daí tem vírgula, né? Embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado. Então, ela está indicando aí um fato contrário à oração principal. Ocorreram vários imprevistos, é a oração principal. Embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado. Então, se tem sentido contrário, a oração principal vai ser uma concessiva. Conformativa indica conformidade em relação à ação expressa pelo verbo da oração principal. As conjunções conformativas são conforme, consoante, como, segundo, né? No exemplo, tudo ocorreu como estava previsto. Então, tudo ocorreu. A gente vai separar essa oração porque entrou essa conjunção aí, como, né? Como é uma conjunção. Então, está separando a primeira oração, que é a principal, e tudo que tem junto do como em diante vai ser a segunda oração, que é a subordinada. Então, tudo ocorreu como estava previsto, né? Então, indica conformidade, né? De como ocorreu, né? Que é o verbo da oração principal. Comparativa. Também é bem fácil. Como o nome já diz, né? São aquelas que expressam uma comparação com um dos termos da oração principal. As conjunções comparativas são como, que, do que, né, e etc. João estudou medicina como o irmão. Então, o que está separando uma oração da outra aí é a conjunção como. E ela está comparando, né? Comparando que o João estudou medicina como o irmão dele. O João escolheu a mesma profissão do irmão. Está comparando o João ao irmão. Finais. Elas exprimem a intenção, né? O objetivo do que declara a oração principal. As conjunções finais são para que, a fim de que e porquê. Sentei-me na primeira fila, a fim que pudesse ouvir melhor. Então, a segunda oração, que é a subordinada, ela está dizendo o objetivo da oração principal, que é sentei-me na primeira fileira. Então, qual foi o objetivo de sentar na primeira fileira? Ele sentou na primeira fileira a fim de que pudesse ouvir melhor, certo? Temporais. Temporais, né, demarca tempo, né? O tempo que ocorreu o processo expresso pelo verbo da oração principal. As conjunções temporais são quando, enquanto,
logo que, assim que, depois que, antes que, desde que. No exemplo aí, eu me sinto segura assim que fecho a porta da minha casa. Então, temos aí a conjunção assim que, né? Então, depois de assim que em diante, vai ser a segunda oração, que é a subordinada. A oração principal vai ser eu me sinto segura. Beleza. O que indica o tempo aí? Eu me sinto segura assim que fecho a porta da minha casa. Então, no momento em que fecho a porta da minha casa, eu me sinto segura. Então, está indicando o tempo, certo? Agora, as proporcionais, que expressam a ideia de proporcionalidade, né, relativamente ao fato referido na oração principal. As conjunções proporcionais são a medida que, a proporção que, quanto mais, tanto mais. Aí eu errei. Quanto menos e tanto menos. Quanto menos trabalho, tanto menos vontade tenho de trabalhar. Então, esse exemplo aí é de uma pessoa que não gosta de trabalhar, né? Ele tem menos trabalho porque ele tem menos vontade de trabalhar. A proporção de vontade dele trabalhar é a proporção de trabalho que ele tem. Ele não tem trabalho porque ele não gosta, né? Então, sempre que tiver a ideia de proporção entre uma coisa, entre a relação da primeira oração com a segunda, vai ser uma proporcional. Agora eu quero que vocês façam um pequeno exercíciozinho aí. Eu quero que vocês abram o caderno de vocês e elaborem uma oração para cada modalidade solicitada, lá das orações adverbiais, orações subordinadas adverbiais. Então, eu quero um exemplo, que você crie uma oração causal, uma concessiva, uma condicional, uma consecutiva, final e temporal, certo? E logo depois, aquilo lá eu quero que faça no caderno. E eu quero que vocês abram o livro de português na página 83 até a 87 e leiam lá a explicação sobre oração subordinada, que está bem resumidazinha, e façam os exercícios. Tudo certo? Abraços e bye bye!